Bom dia! Bonjour, comment ça va? C'est un plaisir de parler com você. Aujourd'hui, avec Daniela Matias. É uma honra tê-los aqui comigo, falando hoje sobre relacionamentos tóxicos. Deixa eu fluir. Tantas coisas, mas descobri teu rio em mim. Descobri teu rio em mim. E transbordei do teu amor. Sinto fluir. Linda música a você que tem nos acompanhado sempre. Deixa fluir o rio de Deus na tua vida. Hoje com Daniela Matias. Sinto fluir. Linda música! Eu amo começar assim. Uhul! Bom dia! Bonjour! Comment ça va? Ah, não. Francês, não. Vai Ei, isso pessoal, comigo, bom não, dia. amiga. Bom dia, Bom bom dia, bom dia. A todos que estão nos acompanhando às 10h10 da manhã, a opção 10, que é sempre a sua melhor opção. E hoje nada mais, nada menos que Daniela Matias, que todos já estão sabendo quem é, né? Pô, aí. Depois da live, Dani, você não será mais a mesma. Ui! Vambora! Relacionamento tóxico, amiga. Eita, que é hoje. Por que insistimos tantos em relacionamentos doentes? É cruel. Eu vou mostrar muito cruel e eu vou mostrar os dois lados da moeda, porque tem dois lados nessa relação. É uma relação, então tem ambos os lados estão pecando, né? Estão com uma dificuldade de se relacionar. Então não é só um lado. Vou mostrar que são os dois lados. Quando eu falo de relacionamentos tóxicos, eu gosto de deixar bem claro que não só relação de casal, tá? Homem e mulher, mas relação familiar, relação com amigos. Gente, relacionamentos tóxicos existem em todas essas áreas. Familiar, de amigos, entendeu? Tem pessoas tóxicas da sua família. Existem pessoas tóxicas da sua família. Existem pessoas tóxicas que estão perto de você. Ei, você tá reconhecendo isso? Você tá pegando a chave, você tá virando, você tá dando oportunidade a você mesmo de sair desse relacionamento tóxico? Vamos falar sobre isso hoje com Daniela Matias. Vamos falar. Aproveita, chama aí, manda o aviãozinho, chama seus colegas, amigos, familiares. É um assunto que a gente vai abordar com muita clareza, de uma forma bem específica. Vai abrir os olhos de vocês. Então, assim, aproveita essa oportunidade, chama todo mundo. Isso envolve todas as pessoas dos dois lados. Quem está sofrendo com o relacionamento e quem está causando o relacionamento. Então, vamos abordar os dois lados. Vamos embora? Chama aí. Manda o aviãozinho para os seus amigos e familiares. Quanto mais gente, melhor. É verdade. E daí, como reconhecer o relacionamento tóxico? Como reconhecer? Como reconhecer? Eu vou começar, Cleidinha, antes de eu falar de como reconhecer, o perfil comportamental, a gente já fez, né, o perfil disso, nós temos 4 perfis. Qual desses perfis que tem mais probabilidade de ter um relacionamento tóxico? Causar um relacionamento tóxico. E é exatamente o meu perfil. É o perfil dominante. Não então, é o meu. Eu tô falando com propriedade sobre o assunto, né? Quando eu comecei a estudar, a imaginar um relacionamento, a voltar ao filme, né, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, a gente vai enxergando o que a gente não enxergava antes, vai abrindo os nossos olhos. E eu quero passar isso aqui hoje para que as pessoas tenham consciência do relacionamento, do tipo de relacionamento que ela vem tendo, né? Para que ela possa mudar. Eu não estou aqui de maneira nenhuma falando assim, exclua essa pessoa da sua vida. Não, a gente está aqui para ensinar a pessoa a enxergar esse relacionamento e conseguir se portar diante dele.
né? Não adianta você simplesmente virar as costas, não, porque daqui a pouco você vai encontrar outro, e depois vai encontrar outro, e depois vai encontrar outro. Ele não se estanca naquele momento. Então você tem que aprender a conviver com isso, né? E a ter postura diante dele. Você, Cleidinha, você está do outro lado da moeda. Você tá do lado... eu estou escutando, mas eu percebi que o que você está falando não está encaixando na minha vida. Porque o meu processo já é outro. Hoje eu tenho um processo de primeiro amor próprio, depois então eu já consigo tirar da minha vida as tóxicas, porque eu fico de olho nos sinais. Você está falando de pessoas que estão dentro do relacionamento tóxico, sim. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas com perfil comportamental dominante, elas têm... É delas, né? Querer mandar em tudo, querer ser do jeito que elas querem, ponto final, não tem conversa, é isso. Ou então, se não faz isso de forma aberta, faz isso de forma por debaixo dos panos, e eu estou falando disso de uma forma assim, com propriedade, porque eu sou esse perfil, eu tenho que me controlar o tempo. As pessoas são camufladas? Isso, elas se camuflam. Então, assim, quando elas fazem de um jeito que você não percebe que está se envolvendo nesse relacionamento tóxico. Elas prendem. Por quê? Se fosse só de todo ruim, não existiria relação. Elas cairiam fora automaticamente. Então, assim, o que o relacionamento tóxico traz? Traz coisas ruins, porque baixa a autoestima, a pessoa não tem direito de escolha, né? É só o que o outro quer. E quando eu digo o outro, não é só o parceiro. É o amigo, é o pai, é a mãe, a gente não sabe, né? Pessoas do círculo, né, de amizade. Então, assim, é todo tipo de relacionamento. Então, assim, a pessoa quer impor aquela vontade dela e acaba camuflando todas aquelas intenções de forma que aquela pessoa, o outro, não enxergue o que realmente ela está querendo. E aí a pessoa vai ficando para baixo, vai ficando para baixo, vai ficando para baixo, cedendo, até que chega um ponto que a relação é só a pessoa. É só quem torna a relação tóxica, que a pessoa não tem liberdade nenhuma, né, de se portar, de conseguir se relacionar com outras, até com outras pessoas, porque acaba fechando aquele círculo de forma tão fechado que não quer a influência das demais. Então isso é muito sério, a gente precisa tomar bastante atenção, né, com relação a isso. E é um assunto assim que tem pano para manga, Cleidinha. Tem pano para manga. Então, os dominantes, então, você acha que eles vão... Em todo momento, eles sobressaem na relação, mas você acredita que primeiro eles colocam a pessoa... Inicialmente, eles tratam muito bem o companheiro. Sim. Não é? É nesse momento que eles ganham. Não é mesmo? Eles ganham a confiança. Ganham confiança, exatamente. Aí você percebe como você se colocou nessa situação, que depois eles passam a dominar a relação e para dominar ele coloca a pessoa para baixo? Exatamente. Ele faz uma forma, e aí eu falo como o precursor do relacionamento, aquele que vai tornar o relacionamento tóxico de imediato. Por quê? Ele vai causar o mal ao próximo intencionalmente ou não, tá? Isso tem as duas abordagens também. Às vezes a pessoa causa simplesmente porque quer dominar mesmo. E não, outras querem causar o mal mesmo. Querem fazer aquela pessoa sofrer. E aí já é um outro assunto que a gente pode falar mais tarde. Então, ele desconstrói a outra pessoa para liderar. Ele desvaloriza a outra pessoa para poder liderar, né? Então ele precisa ter essa desvalorização. Né? Isso, eu passei por isso. Eu passei por isso. Todos nós. Sim, e eu, como dominante, também já tive do outro lado. Porque quando a gente se apaixona e ama, e aí eu falo do relacionamento conjugal, né? Aquele relacionamento entre homem e mulher, ou até uma amizade que você acha que aquela pessoa é amiga, e aí abre mão de qualquer vontade sua para que a vontade da amiga ou da outra pessoa seja aceita, né? Seja respeitada. E aí você se anula completamente. E aí começa a relação
muito tóxica, né? Então, assim, vamos ver, dar uma geral Eu nas costumo características. dizer que você anula os seus desejos, suas vontades, mas você se doa plenamente em amor para o outro. Com certeza. Plenamente. Você faz tudo para agradar aquela pessoa. Exatamente. Tudo. É você se... Tudo, 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 tudo. Até quando você não tem a mínima vontade, você cria dentro da sua cabeça que você está com vontade para agradar aquela pessoa. Assim, a nossa mente é algo incrível, né? Ela tenta se justificar de qualquer maneira, né? Para ter aquele momento. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, ficar atento às características. A primeira coisa para a gente começar a conversar sobre isso é realmente ter a noção se você está ou não num relacionamento tóxico. Às vezes a pessoa nem se dá conta, tá tão fundo, tá tão profundo que ela não se dá conta que ela está num relacionamento tóxico. Então, é porque acontece assim, Dani. Eles primeiro nos tratam muito bem, nos cativam. Só que o que eles, naquele momento, eles também têm falta desse grande amor que nós temos. Eles querem isso a todo momento. Quando você se doa completamente, que você gera uma confiança, consegue se doar completamente, ele começa a te colocar para baixo. Ele te domina a todo instante. Todas as vezes que eu falava em separação na minha casa, porque eu vivi isso, tá? Ele, no outro dia, ele me tratava muito bem. Aí o que eu pensava? Nossa, vale a pena tentar. Vamos tentar mais uma vez. Semana, vinha de novo. Por que você não larga o emprego? Por que você não para de andar assim? Pra que pintar? Olha, chegou ao nível de falar assim, pra que você pintar o cabelo? E eu tenho uma mecha branca e ela toma tudo aqui à frente. Eu era chamada de Cruella, né? Chegou a professora Cruella. Então era assim, e ele fazia desse jeito. Ele passava uma semana, nada prestava. Nada era bom. E quando eu falava, não tá bom pra mim, eu tô insatisfeita no relacionamento, o que ele fazia logo no dia seguinte? Presentinhos, jantares. Eu falava, poxa, ele repensou. Mas a pessoa não cura. Ela não cura. E a gente fica nesse vício, tá? Isso é uma relação tóxica viciosa. Você fala assim, poxa, amanhã vai mudar. E o outro nunca muda. Nunca muda. Eu sofri muito com isso. Muito, muito, muito. Até descobrir quem eu sou hoje. Até descobrir, né? Até ter consciência. É isso que a gente precisa mostrar para eles, Cleidinha. A gente precisa mostrar que a gente precisa ter consciência desse relacionamento, desse tipo de relacionamento, para que isso não ocorra. E a gente saiba como ter uma relação com essa pessoa que tem um padrão, porque tudo padrão, você consegue observar. Depois que você consegue enxergar a primeira vez, você consegue enxergar tanto um lado quanto o outro lado. Então eu consigo enxergar quando eu estou sendo tóxica para uma pessoa e quando aquela pessoa está sendo tóxica para mim, né? A gente tem que ter essa consciência. E então, assim, vamos ficar atento às características desse relacionamento. Quais são? Ela vai causar mal ao próximo. Ela vai causar mal. Tá? Não tem jeito. Ela vai causar mal de maneira ampla, né? Na vida sentimental, na vida de saúde, chega até a ter problemas, sim, de saúde, não tem como negar isso, porque se você não está bem na sua mente, você não está bem consigo mesmo, você com certeza vai ter um reflexo na sua saúde. A desvalorização, ou seja, a pessoa está, não expressamente, mas talvez mais disfarçadamente, desvalorizando tudo que você está fazendo. Oi, Vini! Desvalorizando tudo que você está fazendo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa autoestima não abaixe tanto que a gente não consiga enxergar isso. A pessoa não respeita as necessidades básicas, Cleides. Assim, eu não estou afim de ir no churrasco com essa pessoa. Ela faz de tudo para que você vá no churrasco e obedeça às vontades dela. Então, assim, ela anula totalmente as suas vontades. Ações egoístas. Nunca pensa no relacionamento como uma via de mão dupla. Ou seja, se está me valorizando, se está trazendo algum benefício para mim, ok. Se está trazendo para você, não estou nem aí. Se está te prejudicando também, não estou nem aí. O que está valendo é que eu estou me beneficiando. Ela é totalmente egoísta. Né? De vez em quando ela atende aos desejos do outro de forma que ela aprenda. Ou seja, quando ela sentir que o outro está se distanciando, que ela está perdendo aquele domínio, aí ela vai abrir mão.
Aí ela abre mão e o outro se aproxima, né? É exatamente isso que você falou. Então, assim... E com tudo isso que eu passei, o que aconteceu comigo? Eu gerei dependência no outro. Entendeu? Eu fiquei tão frágil com esse sobe, desce de emoções, que eu acabei ficando dependente dele. E larguei todas as amizades que eu tinha, os meus desejos, meus sonhos, minha profissão. Eu larguei minha profissão. Eu deixei minha empresa, eu era muito bem sucedida. Porque ele me dominava completamente. Eu não conseguia enxergar. As pessoas falavam, como você mudou? A minha filha falava muitas vezes, mãe, você nem se cuida mais, você faz tudo conforme a pessoa pede. Mas a gente não enxerga. A gente está tão dependente do outro, tá? E quando vem esse lado de, eu vou passar a mão na cabeça dela hoje, você fala assim, nossa, vai ser tudo novo. E não é. E nisso, no meu caso, duraram 8 anos. Meu Deus. Te anulou por 8 anos. 8 anos. Perdi o emprego, quer dizer, fechei a minha empresa, que eu era bem sucedida, deixei o emprego muito bom, quer dizer, fui demitida, eu falo assim abertamente, porque eu já não me amava. Eu não me amava, eu não me sentia. E com tudo isso, eu estando na mão dele, ele ainda conseguiu me trair e me colocar mais para baixo. Eu cheguei ao ponto, Dani, de pedir, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Nossa, é totalmente... De tal forma de amor próprio. É uma submissão intensa, né? Extremamente submissa àquela relação. Eu queria mandar um beijo para minha tia Nick, lá do Rio, está assistindo a gente, está acompanhando a gente, tia Nick. Então é isso. A Diana ali, a mãe do Marcos, ela está falando que realmente não enxerga. Não enxerga, eu estou aqui de cadeira para falar isso para vocês. Não enxerga, tá? Eu cheguei ao caos, ao fundo do poço, numa depressão, de não conseguir levantar da cama. Eu já não dirigia, eu já não levantava da cama. Até que eu mesmo falei assim, chega. Agora acabou. Deu. É fácil? Não. Não. Não é. O Celso perguntou se não só o perfil, mas existe algum signo. Eu não posso falar do que eu não sei, Celcinho, mas assim, eu sei que cada pessoa tem sim um perfil dominante, né? Então, assim, eu prefiro até entrar mais na questão dessa análise, né, desse perfil comportamental, porque eu consigo expor melhor. Então, assim, não sei se há algum signo, eu sou, pelo calendário do zodíaco, eu sou Áries/Touro, assim, para complicar ainda mais a situação, eu sou da transição, dizem que é um signo, assim, fortíssimo, de personalidade. Qual é o dia do seu aniversário, nego? 20 de abril. 20 de abril. Então, eu nasci bem na transição de Áries e Touro, então eu peguei aquelas coisas... se for ler o Zodíaco, é uma transição assim, bem forte mesmo, com uma personalidade bem forte. Então, o que eu prefiro até... Ai, minha avó do Rio também entrou. Beijo, vó. Ai, que legal. E aí, eu prefiro analisar mais com o comportamento, né? Com perfil de comportamento mesmo. Então, eu não sei, eu peço desculpa, Celso, mas isso aí eu não consigo te falar. E aí, Cleidinha, você falou que teve um certo momento, depois de 8 anos, que você começou a enxergar o que estava acontecendo, né? Doía tanto, mas doía tanto, que eu falei assim, gente, isso não é amor. Porque amor, exatamente. Eu descobri depois que amor não dói. Doía na carne, gente. Para você ver, eu já não levantava da cama, eu já não dirigia. A dor era profunda. Eu me anulei de todas as maneiras para viver o que ele queria. E a decepção maior é que tudo que eu abri mão, ele me traiu. Nossa. Eu falei, quem eu sou no jogo do bicho? Nada, né? Nada. Zero. E foi exatamente nesse processo, que eu, muito tempo evangélica, muito tempo dentro da igreja, eu só orava e pedia para Deus mudar a situação, que eu descobri, Deus não está no céu. Deus não quer isso para mim. E eu me fortaleci, cada vez que eu levantava e passava uma maquiagem, eu falava assim, Senhor, a rainha Esté está saindo. Uma vez audível, gente, é profundo. Deus falou comigo, você não é a rainha Esté, você é a rainha Cleide. Com certeza. E eu comecei a descobrir isso e foi assim a transformação da minha vida. Foi me descobrir eu com ele, eu comigo mesma, eu com o outro.
Então as pessoas hoje me perguntam, Cleide, você está sozinha? Não, eu estou em fase de conhecimento do outro, porque eu já me conheço. E só entra na minha vida hoje quem tiver no mesmo propósito que o meu. Então eu dou esse tempo. Aquela frase que você sempre fala, né? E não cansa de repetir, transborde, né? A gente precisa achar relacionamento com copos cheios para que ambos transbordem, né? E é uma via de mão dupla mesmo. Eu não quero só ser transbordada, eu quero transbordar, né? É um relacionamento que a gente constrói dessa forma. O Wagner perguntou aqui... Aí me perguntam isso, e eu costumo dizer, como você disse, eu estou do outro lado. Eu estou do lado de que estou na espera de confirmação. O que que acontece? Eu hoje posso observar os sinais. Eu posso... Olha, eu não admito que ninguém olhe para mim e diga assim, nossa, você engordou. Porque eu já fui de 50 a 118. Eu não admito. Porque hoje eu sei quem eu sou. Esse corpo físico aqui recebe uma centelha divina, que são 99% do que eu sou. Eu sou a imagem e semelhança dele. Não diga que eu sou feia ou gorda, porque você está ofendendo a Deus. Com certeza. Eu sou a primeira vez. Descobrir isso, me amar. Então hoje quando eu falo sobre cura interior, eu vou de amor próprio à alma gêmea, porque eu mentoro as pessoas e eu falo sobre isso, elas começam a cair as fichas. Tem pessoas vivendo em relações tóxicas que não conseguem hoje dizer assim, não, eu não quero isso. Elas não conseguem, gente. Elas estão vivendo exatamente o que eu vivi, dominadas. Elas comem o que o outro quer que ela coma. Chega a este ponto. Exatamente. O Wagner perguntou, fez uma pergunta bem interessante. Ele pergunta assim, Daniela, você acredita que só o perfil, no caso, dominante, é suficiente para determinar se a pessoa é geradora ou não de um relacionamento tóxico? Não, Wagner, isso não é fator determinante. Eu disse no começo que é um facilitador. Por quê? Onde há uma relação, onde há um dominante extremo, que no meu caso é o D+, e outras pessoas com um perfil de submissão maior, o relacionamento acaba, se eu não tomar consciência de que eu sou dominante e se eu não me policiar, eu vou dominar aquela pessoa de tal forma que eu vou anular toda a vontade dela e a outra pessoa também, em contraponto, não tem essa consciência de que eu sou o oposto dela, né? Aquela questão de equilíbrio, né? Então, assim, a gente tem que arrumar um equilíbrio para que a nossa relação seja uma relação saudável e não se torne tóxica, de forma que eu não domine e a outra pessoa não seja totalmente dominada. Eu acredito muito nisso, né? A pessoa, primeiro, se conhecer, como a Cleide estava falando, ela se conheceu, ela tomou consciência daquilo, né? Do que estava acontecendo, do que estava acontecendo e de quem ela era, para que ela pudesse tomar a iniciativa. Mas chegou ao extremo, né, Cleide? Ter dor física é um extremo do extremo do extremo. Eu via que a ruptura dói muito. Você sabe que isso dói muito. Romper qualquer coisa dói muito. Uma relação de amizade que você confiou plenamente dói. Uma relação com alguém da tua família que também é tóxica, essa ruptura dói. Então, desse relacionamento de casal também dói bastante. Mas eu via que cada dia, quanto mais a relação abusiva, maior era a minha dependência. Maior era a minha dependência. Entendeu? Qual o tamanho do peso? Você saiu sozinha? Não, eu busquei ajuda. Eu não consegui sair sozinha, gente. Eu não consegui. Eu procurei psicólogo, eu procurei tratamento, eu fazia vários exames e não dava nada. Procurei psicólogo, procurei a igreja. Eu busquei. Entendeu? Tem gente que não consegue, você tem que ir lá pegar na mãozinha dela, sim, ela precisa. Ela não consegue nem enxergar que ela está no relacionamento tóxico. Estamos aqui para isso. Vamos abrir o olho, gente. Se vocês conhecem alguém que esteja nessa situação, muito cuidado na abordagem, né? Porque a sensação que a pessoa tem é: o que você tem a ver com isso? Não, você está exagerando. Então, assim, é tanta submissão, é tanta crença que aquilo é o melhor que ela pode ter. Não tenha essa crença, gente. Não quebre essa crença, destrói essa crença. Você merece, sim, ter um relacionamento saudável, tá? Então, assim, não sei o motivo que vocês falam, né? O que vocês pensam, né? Imaginaram que esse é o melhor que você possa ter. Não, você sempre pode ter o melhor. É só buscar. Não fique nessa zona de conforto, de relacionamento. Eu não estou falando aqui, eu vou terminar
cortar vínculos familiares, eu vou cortar meu relacionamento, eu vou acabar com meu casamento agora. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem como sim a gente fazer, se a outra pessoa quiser, tá, gente? Aí também a gente deixa bem claro, porque ninguém muda outra pessoa sem ela querer. Você vai expor a situação, vão chegar num consenso e a pessoa vai decidir sim, não, eu quero mudar, eu concordo com o que você está falando, eu tenho que alterar o meu comportamento, a gente vai junto, vamos caminhar junto. E é decisão. Você não decide sozinho por ninguém, né? Mas eu acho sim que tem que ter uma conversa bem aberta e tendo a consciência também de que você tem as suas falhas. Lembra que eu falei lá no início da live que a moeda tem dois lados? Então, assim, não é culpa só daquela pessoa que está dominando ou que está tornando aquela relação tóxica, né? Existe o outro lado, aquela pessoa que está se submetendo a tanta situação que a pessoa vai crescendo, vai dominando e aí já não tem mais volta, né? Quando vai enxergar, já está tudo destruído. E aí vai ser um trabalho de reconstrução. E sim, eu passei por esse processo de reconstrução e eu procurei 3 vertentes. Eu procurei a igreja que dizia que tudo era o diabo. Coitado do diabo, leva a culpa sem ter, porque os diabos são criados por nós. Eu fui para a medicina, onde fiz vários exames, gastei muito dinheiro e nada se encontrava. Então, quer dizer, a doença também era criada por mim. E eu fui para a terapeuta que começou a abrir o meu campo, tá? E eu comecei a estudar muito sobre isso, que tudo fui eu que estava traindo. E aí, quando começou a mudança, e quando eu comecei a perceber que eu tinha que estar ligada com a fonte, que tinha que perceber o meu amor próprio primeiro, o amor por mim. Então, eu procurei 3 vertentes, que 2 delas me condenavam plenamente. Ei, isso depende de você. E muitas vezes não é. Não é. Nós temos bloqueios, às vezes, que acontecem lá na fase infantil, na fase de criança, de 0 a 7 anos, que são setembro, de 0 a 7 ou de 7 a 14. Tá? E eu descobri tudo isso que estava passando por mim, que foi o relacionamento tóxico, que eu também trouxe. Então, é outro assunto para outra live, tá bom? Mas eu gosto muito de colocar isso, porque fala como que Cleide conseguiu sair dessa no estado depressivo de 9 meses, já tomando remédio, tá? Teve um dia que eu virei pro médico, eu liguei pra ele e falei assim, não tomo mais. Ele falou assim, mas são 2 anos de tratamento. Eu falei assim, não, acabou hoje. Acabou hoje. Qualquer pessoa pode sair disso? Não, eu procurei ajuda. E eu percebi que com a terapeuta foi que ele evoluiu mais. E eu comecei a fazer exatamente tudo que ela me pedia para fazer, Dani. Tudo. Eu levei o tratamento muito a sério. Mas aí eu vi dentro de mim essa força, dentro de mim esse amor próprio e tudo. Tem pessoas que não tem... É o que eu falo, elas não conseguem nem sequer levantar para ir a um médico, para ir à igreja, para ir procurar uma terapia. Elas não conseguem, você precisa de auxílio. Então, aonde que muitas pessoas falam assim, eu vou transbordar na vida do outro, mas vou deixar que a igreja faça parte dela. Gente, o seu transbordo já é virar para o outro e falar assim, eu posso te ajudar. Vem comigo. Porque normalmente a gente não aceita da família, mas de fora a gente costuma aceitar ajudas. A visão é outra, porque quando é de família a gente fala, em algum momento eles vão me condenar pelo que eu estou passando. Tá? Sim. E só conhece quem está passando por uma relação tóxica quem já passou por ela. Quem sabe o que é isso. Porque eu era bem financeiramente, eu tenho 5 níveis superiores, eu falo 3 idiomas, eu ganhava muito bem e eu era dominada. Completamente dominada. Relação tóxica, inclusive, gente, aos extremos, entendeu? Ao ponto de ficar doente. Você consegue, o Wagner fez outra pergunta. Ele perguntou assim, então, Daniela, seria correto afirmar que a relação tóxica estaria mais relacionada aos que nos machuca? Podemos estar confortáveis e satisfeitos com algo que para muitos não serve. Eu gosto muito daquela ideia, Wagner, do sapo dentro da panela. Você já ouviu a história, Cleide, do sapo dentro da panela fervente? Não. Se você joga o sapo dentro da panela com água fervendo, o que ele vai fazer? Ele vai pular fora. Ele vai pular fora. Isso aqui vai me machucar. Mas se você bota o sapo numa água gelada, né, natural, bem na temperatura ambiente, e vai esquentando a água, né, paulatinamente, ele nem vai sentir que ele está sendo fervido. Na hora que ele perceber, ele já está cozido, né? Então, assim, a nossa objetivo aqui... Eu fui o sapo. Eu era o sapo, então. Eu era o sapo, mulher, para aquecer. Entendeu?
E a gente acaba não enxergando o mesmo, Wagner, é isso mesmo. Às vezes a gente nem percebe aquela dor a tempo de tomar alguma atitude. Obrigada. A tempo de tomar alguma atitude para reverter aquela situação, que foi o caso da Cleide. Ela foi totalmente cozida e não deu tempo mais de reverter. Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de relação. Se você estiver no começo de uma relação, de um relacionamento tóxico, seja aberto com a pessoa, com o seu companheiro, fala, tá me incomodando, não estou concordando com isso, vamos mudar? Vamos começar um relacionamento, vamos reestruturar isso, vamos reconstruir uma base forte, uma base firme. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida que acontece para você mudar mesmo, né? Para você ter aquela consciência e conseguir reverter a tempo, mas nem sempre é possível, né, Cleidinha? Assim, não vamos chorar, o leite derramado. Quando eu comecei a fazer o tratamento com a terapeuta, eu percebi que eu me deixei cair nessa situação porque a minha carência era muito grande. Eu tinha acabado de sair de um casamento e meses depois eu entrei em outro. Nossa. É por isso que eu falo que quem passa por essa oportunidade se permita se conhecer e conhecer alguém. Entendeu? Hoje eu posso dizer isso com propriedade. 3 meses depois eu estava casada com alguém que já gostava de mim há mais de 1 ano. Então essa pessoa me conquistou, mas olha só quando é que ele me ganhou. No momento de carência e insegurança. Total carência. Entendeu? E hoje e aí mais. As pessoas, vamos dividir assim em 2 blocos para que a gente entenda bem direitinho. Existem as pessoas que tornam o relacionamento tóxico e tem as pessoas que também buscam esse relacionamento. Daniela, você tá doida? Tá falando que as pessoas buscam esse tipo de relacionamento? Sim, elas buscam esse tipo de relacionamento, né? As pessoas que têm baixa autoestima, dificuldade de saber dizer não, Cleidinha. Sabe, essas pessoas que não sabem dizer não, isso não é bom para mim. Eu não aceito isso. Exatamente. Não consegue se impor a sua vontade, impor o seu querer com a outra pessoa. Nem sempre a gente está com vontade de fazer tudo. Às vezes eu chamo o meu maridão lá, vamos assistir Netflix. Tô afim, não. E tem que respeitar. E a gente tem que respeitar isso. Né? Ele não tá afim, eu tô afim, mas ele não tá afim. Então, mas aí ele fala, não, amor, assista sozinho, pode assistir sozinho. Não tem... A gente assiste sério, né? Então, assim, existe esse tipo de relacionamento que uma maturidade que a gente atinge, mas é com o tempo. Eu tenho 10 anos de casada, vou fazer 10 anos de casada. No começo não era assim nunca. Isso foi construído, né? Isso foi com o tempo, conversado, abrir o jogo mesmo, tá me incomodando. Até a gente chegar nesse nível, a gente ralou demais, a gente se machucou demais, né? Então, assim, se você pega um relacionamento no começo já preparado para tomar as decisões corretas, sentar e ter uma conversa séria, é muito melhor do que deixar o sapo ser cozido, né? Então, o Wagner está perguntando assim, dá para relacionar o tema com vitimismo? Sim, sim. Com certeza. A Cleide até mais propriedade pode falar dessa parte de vitimismo. Sim. Eu, na maioria das vezes, estive do outro lado da moeda, né? Da forma dominadora mesmo. Uma submissão, uma vontade de que o outro se submeta sempre à minha vontade, né? Ao meu desejo. Então, o que eu posso falar aqui? Existe sim um comportamento, um padrão de comportamento dos 2 lados, né? É uma forma da gente pensar que existe sim também uma forma de reverter o quadro, né? É preciso que a gente enxergue, os 2 lados enxerguem o excesso e a falta, né? Dessa situação. Cleidinha, eu vou te fazer uma pergunta, assim, ao vivo. Eu queria que você expôs pra gente o que você sentiu bem entre o término, né? Fecha os olhos aí, imagina, entre o término desse relacionamento totalmente tóxico com uma abertura para um novo relacionamento.
Quais foram os sentimentos? Você consegue enxergar hoje esses sentimentos? Quais foram que você excluiu e quais foram que você somou e permaneceu nessa relação? Inicialmente a dor foi profunda. Foram 3 meses de luto profundo. Sabe aquele luto? Você está vivo, você está curtindo um luto que não aconteceu, mas que você sofre muito. Inicialmente foi isso, a perda, aquilo me causava angústia, eu chorava bastante. Tanto que a gente ainda se viu nesses 3 meses e tal. Ele via minha casa e eu com muito amor ainda pela pessoa. Tá? Pensei, vai ter mudança, que não houve. Mas depois eu comecei a perceber livramento total. E quando é que eu comecei a perceber isso? Quando eu comecei a ler bastante, quando eu comecei a buscar a Cleide, a essência da Cleide. E cada vez que eu estava com ele, me causava dor. Com essa dor, eu falei assim, esse passado não me serve mais. Essa roupa não é mais minha. Não é isso que eu tenho que viver. Então eu comecei a buscar relacionamento, sim, com outras pessoas. Outras amizades, relacionamento de casal, com outras amizades, com pessoas novas, com amigos novos, entendeu? Que me tirassem desse tempo também de dor. Às vezes eu estava tão angustiada, eu ligava para um amigo que fazia gracinha, palhaçada, vamos pro parque, vamos andar. E eu sou muito gaiata, falei, vamos embora. Então eu fui levando dessa maneira. E nesse processo eu fui me descobrindo como Cleide. Quem sou eu verdadeiramente? O que eu quero? Qual é meu propósito? Aonde eu quero chegar? Eu fui muito dedicada, muito tempo ao estudo, eu sempre estudei bastante. Então eu falava assim, gente, aquilo já não me servia, eu tenho que ter alguém que esteja no mesmo nível. Então eu comecei a ver, me evoluindo e buscando assim pessoas que estivessem no mesmo nível que eu. Então hoje eu vejo que a dor causada foi a dor que me fez subir para o próximo nível. Esse é um processo necessário. E eu costumo dizer assim muito, eu relaciono, não estou falando aqui de igreja, de nada, mas eu falo, entre a fé e o milagre existe o processo. E eu passei por esse processo. Cleide, mas você já se casou de novo? Eu não preciso me casar de novo para estar bem comigo mesma. Mas todo mundo sabe, e todos que me conhecem falam, eu vou sim para o 4º relacionamento. Eu tive 2 casamentos, um relacionamento sério e vou para o 4º. Hoje, com consciência plena do que eu quero, que o outro tem que me agradar. Gente, doeu, no mínimo que seja, pra mim não serve. Não me machuque mais, eu não quero mais ser machucada. Então, hoje eu tenho a oportunidade de fazer escolhas. Escolhas. E perceber pessoas que estão na mesma frequência, que têm o mesmo propósito, que têm a mesma dedicação de estudo que eu tenho. Entendeu? Então, hoje eu vejo livramento total. A Cleide se descobriu, ela com Deus, ela com ela e ela com o outro. Eu continuo doando o mesmo amor que eu doava na minha relação passada, mesmo, ou até mais. Só que hoje eu não aceito menos que isso. Não aceito pessoas que me machucam mais. Até dói, tem coisas que acontecem na nossa vida com relação com amizade, com família, que às vezes você não tem como evitar. Mas você não sofre muito. Eu sofro assim poucas horas. Depois eu falo, virou a chave. Acabou. E o que aconteceu? Eu fui responsável por isso. Então agora eu vou reverter o quadro e seguir. O que eu ganho com essa situação? Eu sempre me pergunto, Senhor, o que tu queres me mostrar com isso? E nisso vou crescendo em sabedoria, maturidade e vou vendo que pessoas que me machucam, que não estão no mesmo propósito, elas vão ficando de lado. Elas mesmas vão se distanciando, Daniela. É muito interessante. Porque o nível de amor próprio é tão grande, o nível de sabedoria, o elo com Deus é muito grande, que as pessoas começam a se distanciarem. Elas percebem que não está na mesma frequência. Elas percebem que não é para mim. A Cleide é muito alegre. As pessoas que não são alegres como elas não percebem. Elas percebem e não permanecem. É uma seleção a seleção natural. É uma seleção natural. Entendeu? E a pergunta que não quer calar, porque todo mundo quando se fala de relacionamento, pensa só de relacionamento casal. Por que você está sozinha se conhecendo tão bem? É por me conhecer tão bem que eu estou me dando a oportunidade de quem vai estar comigo, vai estar no mesmo nível. Terão probleminhas? Gente, problema é para crescer. É para você resolver e mudar o nível. Exato. Mas eu consegui escolher assim, olha, eu não quero pessoas que não tenham conhecimento hoje. Eu falo muito sobre isso. Gente, quem sentar comigo e não conseguir conversar comigo 5 minutos, não vai conversar comigo mais. A gente pode até brincar, fazer umas piadinhas, mas para estar no meu convívio não vai ter como.
Entendeu? Então tem algumas coisas que a gente vai se tornando seletivo. A gente se torna seletivo. O sofrimento já foi tanto, agora a gente já se ama. Já tem um amor próprio, eu falo, amor próprio é alma gêmea. Então, existem como tem. E a primeira pessoa que passou pela cura interior fui eu mesma. Então, hoje eu falo do que eu fiz comigo mesma. Hoje eu auxilio mulheres porque eu passei pelo processo. Muitas vezes eu perguntava, Deus, quanta dor. E ele dizia, como que você vai falar de algo que tu não conhece? Então, hoje, quando eu auxilio mulheres, pessoas que estão em eu atendo pessoas que estão nesse relacionamento e tem pessoas que querem entrar. Então, eu falo com propriedade. E eu ensino exatamente o que eu fiz. Olha, deu certo pra mim. Vamos testar com você? Vamos acreditar que vai dar certo? Tem pessoas que fazem algumas mudanças, obviamente, de acordo com a característica de cada um. Mas, gente, é isso que eu ensino. Eu passei e sei dizer. Hoje é diferente. Eu me permito a escolha. Tá? Hoje eu não sou escolhida, não. Eu escolho. Eu escolho e sei exatamente o que quero e aonde quero chegar. Meu propósito de vida na Terra. E a pessoa, e eu costumo muito dizer, Deus não une pessoas, une propósitos, tá? Concordem comigo quem quiser, mas é o que eu penso. São propósitos. São propósitos. Você falou uma coisa interessante, Cleidinha, que é um processo. É tudo um processo. E a gente tem que saber passar por todas as fases desse processo, né? No começo vai doer? Vai doer. Ninguém vai falar, foi fácil para você, Cleide? Não foi fácil. Foi bem doloroso. Mas e a Cleide hoje? Como é que é a Cleide hoje? Olha aí, ó. Radiante. Radiante. Então, assim, não é a mesma Cleide de antes, é muito melhor. Entende? Então, assim, temos que ver, sim, pelo lado positivo. Drica, ó, beijo pra você também do Rio. Minha família do Rio inteirinha está assistindo a live, acompanhando. Manda um O Wagner gostou do exemplo do sapo, esse Wagner. Agora que eu tô vendo, não tá subindo aqui. Então, assim, a gente tem quanto tempo? Só pra gente finalizar já com uma coisa boa. Mulher, a gente começou exatamente às 10, né? 10h10, então 10h50. Dá pra falar um pouquinho. Dá pra falar um pouquinho? Vamos dar umas dicas, então? Eu dou umas dicas do meu lado e você dá umas dicas do outro lado. Como é que faz? Vamos pra sair dessa. Então, assim, primeira dica, você de quem é... quem está vivendo dentro de uma relação, eu vou falar quem está hoje ainda à procura de uma relação esperando o amor. Exatamente. Exatamente. Tenha paciência, né, Cleidinha? Tenha paciência, vai chegar. Primordial. É só você buscar. Buscar no lugar certo, mas vai chegar. Exatamente. Quando você falou da questão do processo, né, desse relacionamento, dessa coisa dolorosa que você passou, né, desse processo doloroso, então, assim, hoje a Cleide é outra Cleide. Evoluímos. Mas o que eu tiro desse processo? Primeira coisa, Cleide, eu tenho certeza que você perdoou tudo aquilo que você passou. As pessoas que te fizeram mal. Eu perdoei todas as pessoas, não só as que me fizeram mal, mas eu também as que fiz mal para alguém. Então eu sou o tipo de pessoa que eu mando cartas, eu escrevo. E até tem gente que fala assim, por que você está me pedindo perdão? Porque eu sou um ser livre, então ser livre hoje. Então pedir perdão para você faz parte disso. As pessoas até não entendem, mas pro meu ex-marido, principalmente que me machucou bastante, eu pedi perdão. Ele chorou muito nesse dia. Ele falou assim, você não tem que me pedir. Sim, eu tinha que pedir. E aí eu vou ver o outro lado, porque quando você... Sabe como você destrói um dominante? Tendo esse tipo de comportamento, nós ficamos destruídos. A muralha desaba. Desaba, nosso escudo acaba. Wagner está perguntando alguma coisa, ó. Manda ver aí, Cleidinha. Daniela e Cleide, na experiência de vocês, dá uma dica de ação de quando nós somos a pessoa tóxica. Amamos e não queremos nos afastar da pessoa. Por exemplo, um filho ou cônjuge. Uhum. Eita, eu sou dominante. Também, sim. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que buscar, o que eu busquei, né, para ter essa consciência, é nos capacitar, tá? É ler livros, né, que falam sobre o assunto, notícias, artigos, e principalmente, tem um exercício que eu aprendi que é se colocar no lugar do outro. Aquelas 3 posições. Eu tenho que analisar aquela situação como o ofensor,
Eu tenho que analisar aquela situação como o ofendido e eu tenho que analisar a situação como uma terceira pessoa, de fora, como alguém que não está participando desse relacionamento e enxergaria o meu relacionamento. Então, são 3 posições. Você tem que tomar consciência dessas 3 posições, para que você tome a decisão correta. Né? Então, assim, analisar o que eu estou fazendo como dominante, como tornadora do relacionamento tóxico, o que a outra também, como submissa e ajudante, né? Ela ajuda a construir esse relacionamento tóxico pela sua anulação. Então, é um caminho também de culpa, vamos botar como culpa, entre aspas, de ambos. É um em excesso e o outro em falta. Então, está errado os 2. Né? Então, quando eu percebi também que eu tinha que me colocar no lugar do outro, que foi assim também como você, que eu liberei de vez. Inclusive, ele falou assim para mim, eu não consigo sair dessa relação. Mas os 2 já estavam muito machucados. Eu disse assim, então, para ele, seja feliz e siga teu caminho. Eu o liberei, porque eu me coloquei no lugar dele. Ele também estava sendo machucado. Exatamente. Isso tudo, Cleidinha, é um processo. Vou falar para você que está fácil. É fácil enxergar isso? Não, não é fácil. É um estudo diário, é uma análise diária. Eu tenho 2 coaches e um mentor, para você ter noção, né? Fora os meus mentores espirituais, os meus pastores, né? A minha visão da igreja. Então, assim, eu tenho 2 coaches e um mentor. Então, não é fácil, não é fácil. É um trabalho árduo. Para mim, que tem um perfil dominante ao extremo, o meu é dominante demais, né? Então, assim, é um cuidado muito grande que eu tenho que ter com o outro, né? O outro, meu filho, eu tenho 3 filhos, e às vezes eu sou tão dominante que eu anulo totalmente a vontade dos meus filhos. E não é porque eu estou pensando no querer bem. Às vezes eu estou pensando só no que eu quero, na minha vontade na hora. Eu nem pensei no querer bem, né? Eu nem fiz esse balanço da relação de que se essa coisa vai ser realmente boa para ele, se não vai, não, é só o que eu não quero. Então, assim, a gente tem que ter a humildade, eu acho que essa palavra, a humildade de se colocar no lugar do outro mesmo, né? De saber, a Tati aí, ó. De saber que a gente também erra, né? Nosso relacionamento, nós erramos também. Então, assim, vamos construir uma nova relação com essa pessoa? Vamos colocar são os erros que nós aprendemos. Tá? Exatamente. Eu sei que é difícil sair de uma relação dessa para quem já está casado, porque gera dependência afetiva, financeira, né, familiar, os amigos são os mesmos. Tudo isso a gente fica pensando. Mas, gente, eu digo assim, crie, busque, autoconfiança principalmente, mas busque ajuda. Busque ajuda, isso é primordial. Você não vai conseguir sozinho, não. Exatamente. Exatamente. Então, é um processo, como você falou, é um processo doloroso, mas a gente passa por isso. Vamos passar. Vamos construir, chegar para o outro mesmo, para seu familiar, para o seu filho, né? Às vezes a gente tem um filho adolescente e a fase já é difícil, né? Então, complica mais ainda se você tem esse espírito de dominar tudo, né? Então, assim, o sentar e o conversar e o olhar o outro lado, esse exercício que eu tô passando para vocês, essa dica que eu tô passando para vocês mudou a minha vida, tá? Mudou a minha vida quando eu passei a enxergar o outro como meu semelhante, que ele também tem dificuldades e eu também tenho as minhas diferenças, mudou. Então, olhe pelo seu lado como ofensor, olhe pelo lado do ofendido e olhe por uma terceira pessoa. O que aquela outra pessoa faria no meu lugar? Qual decisão ela tomaria? E eu, como cristã, eu tomo a referência, a minha referência seria Jesus Cristo. Então, o que Jesus Cristo faria no meu lugar, nessa situação? É isso, né? Basicamente isso. O meu parâmetro também é esse, tá? E o meu termômetro, eu falo sempre assim para as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a ti mesmo. Então você tem que ter responsabilidade com 3 amores, já percebeu? A Deus, a você e ao outro.
E quando você chega nesse nível de consciência de iluminação, cara, é outra coisa. Completamente diferente. Então, sempre quando eu falo de amor próprio, eu falo, é o amor a Deus, é o amor a si e amor ao outro. Você vai perceber que o outro também tem um espaço dele, tem um momento dele. E que às vezes você também é tóxica na vida dele. Por quê? E você começa a fazer uma análise sem peso, tá? Ela fica leve, é brando. Entendeu? E por isso que eu costumo dizer, amor não dói. Não pesa, não dói. Não. E aí a outra dica que eu deixo aqui é buscar realmente a ajuda de um profissional, seja ele um coach de relacionamento, seja ele um terapeuta familiar, um terapeuta individual, porque às vezes eu já passei pelos dois, tá? Eu já passei por uma terapia individual, passei pela familiar, passei pela conjugal. Veja, é um processo, é uma construção, né? Não é fácil. Então, procure, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Não tenha vergonha de se expor. Para mim, dominante, é muito difícil expor o que eu estou sentindo, o que eu tô passando. Não é fácil eu me abrir com qualquer um, não é mesmo. Mas é um processo. Vamos lá, tem pessoas que podem te ajudar. Não fique sofrendo sozinho. Por que o meu processo de espera, eu quero fazer 3 anos que eu tô separada. Por que esse processo de espera? Porque eu falei assim que com 2, 3 meses a máscara não cai. Mas depois de 1 ano, é assim que eu respondo. Então tá em análise. Tá em análise. Tá em análise. Tá em análise. Ninguém consegue enganar o outro por muito tempo, né? Essa é a verdade. Minha mãe falava que a mentira tem perna curta. E tem mesmo. Então, tem bastante curtinha. Uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer. E a gente precisa ter essa consciência de analisar o comportamento do outro, né? Às vezes a pessoa quer parecer algo que ela não é. Então... Mas, inicialmente, nós nos vendemos de uma forma de perfeição. E nós não somos. Tá? Nós nos vendemos assim. Então, por isso que eu preciso desse processo de, no mínimo, 1 ano, porque isso vai cair. Você vai perceber que ele xinga, como é que ele trata a mãe, como é que ele trata o filho, para quem tem filho, já veio de outro relacionamento. Enfim, é esse tempo que eu digo é necessário. O meu processo é esse, tá? Em análise. A Tati falou que está em estágio probatório. Isso, Tati. Não conta, essa Tati não tem jeito. Estágio probatório. Vamos lá analisar, cada vez mais analisando. E vamos embora. E aí a gente... Vamos dar uma oportunidade do nosso coach falar um pouquinho? Wagner, vamos lá. Pode entrar e coloca o Wagner a todos. Ah, não, eu tenho que tirar você, né? Eu que entrei. E o Jairo depois ele quer falar. Ele tem um livro bem interessante, Cleidinha, que vai encaixar no assunto que a gente está falando. Sobre o mindset da felicidade. Exatamente. Mas ele não vai entrar com a gente não, né? Vai? Vai, pode chamar ele. Ele entra. É o meu coach, é um dos meus coaches. Outra pessoa? Pode me tirar aí. E ele entra. Ah, então vai entrar Jairo Andrade. Ok. Isso. Ó. Grande beijo. Obrigada pelo convite. Que isso, uma honra. Então vamos remover a Daniela. Oh, meu Deus. E vamos entrar com Jairo, é isso? Ah, não sabia. Fui pega de surpresa. Eu pensei que eu queria sair. Uhul! Eu pensei que eu... Bom dia, seja muito bem-vindo, Jairo Andrade. Bom dia. Então, foi um privilégio participar dessa live, de ver essas condições todas que a gente fala sobre os relacionamentos, né? Como é dominante e a relação se torna tóxica. Uma coisa que eu queria fazer um esclarecimento é que quando o perfil ele é dominante, ele geralmente manipula. Ele é manipulador. Sim. O perfil influente, ele é persuasivo. Então, o dominante, ele manipula muito o tempo inteiro. Então, fiquem ligados aos sinais de manipulação. Isso é muito importante. E tá de parabéns, Dani. Tem uma linda história de vida. Você, Cleide, eu já conheço a sua história, né? Nunca canso de ouvir. Sempre é muito linda, de superação. E
E agora a gente está com um livro, né, o Mindset da Felicidade, e eu estou falando sobre a felicidade das relações amorosas, que durante algum tempo, pela minha experiência profissional e pessoal, a gente consegue traduzir de uma forma muito mais, não é fácil, mas muito clara. A palavra é essa, muito clara, o que as pessoas vivem. E como que pode transformar uma relação? Vocês falaram que não necessariamente você não precisa terminar a relação e começar uma outra. Você pode consertar o que você já tem. E no livro, no Mindset da Felicidade, nesse capítulo, a felicidade das relações amorosas, ela fala muito sobre isso, Cleide, que tem 5 pontos importantes para essa felicidade. É o autoconhecimento, que vocês falaram aí, o amor próprio, que vocês falaram aí, o gerenciamento de expectativas, a empatia, que a Danites falou aí, que é se colocar no lugar do outro, né? E a energia, que é fundamental. Então, dentro desses 5 pontos, ele está muito bem claro no livro, e isso vai contribuir muito para muitos casais, para muitas pessoas que querem uma relação, que desejam, e até mesmo para reflexão. Então, vocês estão de parabéns. Não se esqueçam que relações tóxicas são feitas por pessoas que têm um histórico de vida também, seguindo padrões familiares, que vem trazendo isso, e a dominação ela é feita através de manipulação. Não há um convencimento. Ah, vamos lá e tal, assim, assado. Não, é manipulando por trás, e isso é perigoso. Então, fique ligados, audiência linda e maravilhosa, fiquem ligados por isso, porque realmente a manipulação, ela deixa todos nós tóxicos. É verdade. Então, gente, muito obrigada, Dani. Muito obrigada. Danitia, valeu. Obrigado pelo convite. Logo, logo vai estar no nosso YouTube. E obrigada, Jairo Andrade. Vamos aí, eu quero comprar seu livro. Já está à venda, né? Opa, já está à venda já. Entrar lá na minha página do Insta, @Jairo Andrade Coach, lá na bio está lá já, no Simpla, já está vendendo já pode comprar. A Tati quer saber se esse livro ajuda na seleção para quem quer casar. Claro, ajuda muito, porque é muito livro. Claro. É muito vou comprar claro. seu livro, depois vou te dar aqui um feedback. E eu mando autografado, tá? Já autografado. Já mando autografado já. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Grande beijo, estamos juntos até depois do fim. Tati, Wagner, a toda a nossa audiência, aos parentes todos da Dani que estiveram conosco. E Dani, você sabe que você é uma bênção na minha vida, não é mesmo? Então, muito obrigada. Disse que depois de Dani, eu durmo melhor. Eu não acordo mais 5 da manhã, acordo às 6. Show, muito bom. Beijo. O livro vai com dedicatória e será uma honra. Muito obrigada, com certeza, para todos. E Daniela, por estar sempre ao meu lado. Gratidão a todos. Valeu, Dani. Beijos. Beijo.